Saiu. Voltou. Boa noite a todos. Vamos agora dar início à nossa reunião pública de estudo do Evangelho, do Núcleo Espírita Os Mensageiros. E para dar início, faremos agora a leitura preparatória, inicial. Eu escolhi o livro Histórias do Dia a Dia. O autor é Dival Buenzi. As palavras de Jesus em Histórias Belas e Originais. Quem tiver o livro, depois pode até dar uma olhada. O capítulo é o 28, que começa com uma pergunta. A pergunta do Livro dos Espíritos, 934. A perda de pessoas que nos são queridas não é uma daquelas que nos causam desgosto tanto mais legítimo por ser irreparável, independente de nossa vontade? Essa causa de desgosto atinge tanto rico quanto pobre. É uma prova ou uma expiação? É lei comum. Mas é uma consolação poder comunicar-vos com vossos amigos pelos meios que tendes, esperando que, para isso, tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Esta pergunta está no Livro dos Espíritos, capítulo 1, pergunta 934. E para continuar, a história que eu vou ler agora é intitulada A Família Feliz. Um casal perdeu um filho e ambos passaram a sofrer com muita dor e desespero. Nada os consolava e viviam em total depressão. Foram procurar um ancião muito sábio para saber o que poderiam consolar ou curar a dor que estavam sentindo com a falta do filho. O sábio receitou para ambos tomarem um chá de ervas na casa de uma família feliz e sem problemas. Com isso, todo o sofrimento, o desespero e a depressão seriam curados. Os dois saíram à procura da família feliz. Porém, em todas as casas que solicitavam o chá e falavam da receita que o sábio havia passado, não conseguiam tomá-lo, pois em cada família procurada, um problema, uma dor, um sofrimento ou uma perda existiam ali. Por muitos anos, andaram à procura da família com total felicidade e viram que em todos os lugares da terra existiam dores bem maiores e que o sofrimento e a dor não são exclusividades nossas. Vendo tudo isso, o casal continuou a sentir muitas saudades do filho que havia desencarnado, mas percebeu que toda a humanidade tem uma existência na Terra da mesma forma, com alegria, sofrimentos, dores, além de começarem também a entender o ensinamento contido no Evangelho, segundo o Espiritismo. A felicidade não é deste mundo. Bem, meus irmãos, estamos vivendo agora essa época de pandemia
muitos estão perdendo seus entes queridos. Sabemos que a dor é grande. Não é fácil, a saudade é grande. Mas que não é privilégio só nosso. Muitos estão passando por isso. Iremos superar essa dor. E sobre a família feliz, gente, não existe receita. Não é aquela família que nós vemos geralmente em comercial de TV, comercial de margarina, todo mundo muito feliz. Não. Toda família passa por dor, por sofrimento, problemas. Independente da dor e do sofrimento, temos que superar. É natural ficarmos tristes, ainda mais nessa fase que estamos vivendo. Nós temos que ter força, buscar dentro de nós essa felicidade. A dor, ela pode servir de mola propulsora para a nossa evolução espiritual. Bom, e agora, dando continuidade à nossa reunião, depois dessa pequena leitura preparatória para harmonizar um pouco o ambiente, faremos a prece. Essa prece inicial, eu peço a todos que possam fechar seus olhos, possam mentalizar coisas boas, momentos bons que viveram com a família. E dizer assim: Pai nosso, que estás nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração. Bendito, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Dai-nos forças, Senhor, físicas e espirituais. Dai-nos também o pão do Espírito. Perdoai as nossas dívidas, Pai, mas ensina-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho, Senhor, todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem. Que uma partícula deste Pai, uma partícula desse amor do Pai, vá até os cárceres, Senhor, onde muitos choram, nos hospitais, onde muitos sofrem. Que seja um consolo e uma palavra amiga nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. Pai, que o seio da terra, onde está o perigo, que possas ir até lá, Senhor. Nas nações, para que evitem a guerra, que haja paz. Tende piedade dos órfãos, das viúvas, daqueles que até
esta hora não tiveram um pedaço de pão. Tende compaixão de todos nós que lutamos os vendavais do dia a dia. Tenhamos muita força. Tende piedade de todos nós. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos vocês, hoje e sempre. Muita paz. Para continuar agora, a explanação, a leitura e a explanação do Evangelho, vou chamar o Maqui. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo a dá. Saúdo todos os nossos irmãos presentes aqui nesta noite, com esse desejo que vem de Jesus, que é o desejo solene, não da paz da ausência dos problemas, não a paz da ausência do som, mas a paz daqueles que encontram dentro de si o ser criador, o Pai de todos nós, que nos ama incondicionalmente, que nos chama com o seu amor, com os seus braços augustos, a nos recolher em seus braços. A paz daqueles que têm a certeza do dever cumprido. Objetivo esse que cada um de nós precisamos um dia alcançar. Sejamos todos bem-vindos à nossa reunião da noite de hoje, onde poderemos nos reunir como convidados do banquete do Mestre Divino, onde o alimento principal é o seu Evangelho. A água é a água pura que jorra da fonte e que banha todas as nossas dores e acalma os nossos sofrimentos e nos traz de volta dos caminhos que escolhemos para cada um de nós, caminhos estes que construímos cercados de sofrimento. Conta-nos as tradições espirituais que Jesus, vindo de uma viagem em seu ministério na Galileia, chegava à cidade de Cafarnaum. Quefar, casa, Naum, o profeta Naum, casa de Naum, cidade do profeta Naum. E Jesus, por onde andava, por onde passava, era cercado por toda uma multidão que o buscava incessantemente, clamava por curas, por alívio para suas dores e sofrimentos. Muitos o tocavam, muitos queriam estar em sua presença, ouvir a sua palavra consoladora, que encanta, que transforma os corações.
conta-nos o Evangelho que ali havia uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. E já havia procurado, com os recursos que dispunha, de cura com os mais renomados médicos e curandeiros de sua época. Mas aquela mulher não havia obtido êxito, continuava fraca e sofrendo com a sua dor. Então, no meio daquela multidão que aconchegava ao Cristo, ela com muita dificuldade, empurrada por uns, esmurrada por outros, pensava consigo: eu não preciso que nem olhe para mim, não preciso nem que ele diga uma palavra que seja, basta que eu lhe toque em suas vestes e eu ficarei curado. E a mulher, da qual não sabemos o nome, que os evangelhos não nos dizem, conseguiu chegar com muita dificuldade até Jesus. Talvez caída ao solo, porque ela toca na franja do manto que cobria Jesus. E automaticamente ela se sentiu curada. No momento que essa mulher toca Jesus, seu manto, não ele, o seu manto, Jesus para, a multidão silencia diante do seu poder moral. Ele indaga: alguém me tocou. Pedro olha para um lado, olha para o outro e vê aquela multidão de pessoas que cercavam. Os discípulos olhavam entre si sem entender. E aí, mestre, olha quanta gente tem aqui. Como haveremos de saber quem te tocou? E aí Jesus responde com uma afirmação, dizendo: alguém me tocou, porque senti sair de mim grande virtude, grande poder. E aí, com a sua influência moral, o seu poder moral, porque o poder de Jesus não era o poder terreno, era o poder moral. O poder daquele que governa os desígnios da terra. Olha para a multidão e pergunta: quem de vós me tocou? Os espíritos nos dizem que quando um espírito superior solicita, determina que um espírito menos feliz faça algo, é simplesmente impossível não fazer o que lhe é solicitado. E aquela mulher, cheia de vergonha, disse: fui eu, Senhor, que te toquei. Eu estava doente, sofria há muitos anos com um fluxo de sangue, mas bastou tocar em tuas vestes e eu me curei. E Jesus, como Pai carinhoso,
olhou para aquela mulher como dentre muitas das mulheres de Israel e disse: a grandeza do teu amor e a grandeza da tua fé te curou. Vá e não tornes a pecar, para que não te suceda coisa pior. Quando nós ouvimos essa história, a maioria de nós, a grande maioria de nós, dizemos: puxa, como Jesus era o cara. Olha só, ele não precisava fazer nada para curar uma pessoa. Bastava a pessoa pegar ali um pedacinho da roupa dele que se curava. Esse é o nosso entendimento simplista da coisa. Porque esse fato em si é uma história muito mais profunda do que um simples milagre, do que uma simples forma de Jesus, né? Uma forma especial, tentando demonstrar a grandeza de Jesus, para compreender que ele fez um feito inédito, fantástico, como milagreiro. E é o que a maioria de nós costumamos olhar para Jesus como simplesmente um milagreiro, uma pessoa promotora de curas. Talvez, somente talvez, se Jesus não tivesse promovido nenhuma cura física, não tivesse o número de discípulos que tem hoje. Porque muitos de nós falamos do nosso irmão Tomé, que não acreditou, mas nos comportamos como ele. Precisamos de sinais para aceitar que Jesus é o caminho. Precisamos analisar, primeiramente, que a questão de estar 12 anos com fluxo sanguíneo é algo simbólico. Possível, não sei dizer a vocês. Uma mulher com 12 anos, há 12 anos com hemorragia, nas condições sanitárias e do conhecimento da medicina da época, provavelmente teria falecido, teria desencarnado. Então, como Jesus era judeu e a maioria dos cristãos esquecem esse fato, e quem vai escrever a narrativa da história de Jesus era judeu, não se dá conta de que o número 12, assim como o número 1, o número 3, o número 7, o número 40, são números simbólicos. Então, o 12 ali não significa, na realidade, anos, como a gente pensa, mas um período, né, discipular. Ou seja, estava se formando ali naquela mulher uma discípula, provavelmente uma futura apóstola de Jesus. Então, a questão dos 12 anos, ela é muito mais simbológica que verdade. Mas vamos a crer na literalidade da proposta do texto evangélico e suponhamos que aquela mulher estivesse há 12 anos com fluxo de sangue. E aí,
qual é o problema? Por a maioria de nós não conhecermos a cultura judaica, nós não entendemos a grandeza do coração dessa mulher. Uma mulher judia não pode tocar num homem. Está em Deuteronômio que se a mulher estiver no seu período menstrual, estiver com fluxo sanguíneo, o homem não pode nem se sentar ao lado dela, na mesma cadeira. Tanto é que nas sinagogas, até os dias atuais, os homens sentam na frente e as mulheres sentam atrás. Então, uma mulher tocar num homem com fluxo sanguíneo seria contaminá-lo. E Jesus era considerado, naquele ambiente, como um grande profeta. Não é ali no ministério da Galileia que Jesus vai demonstrar, tá? Embora ele tenha falado em Nazaré, que a profecia de Isaías estava se cumprindo com a chegada dele, a maioria das pessoas ali não tinham consciência de que Jesus era o Messias anunciado pelos profetas antigos. Jesus era visto como um profeta, como um dos profetas que havia reencarnado, porque era uma crença judaica, é uma crença judaica, né? O Gilgul Neshamot, que significa a roda das vidas, de que para que nós possamos cumprir os 613 mandamentos da Torá, da Bíblia hebraica, né, que as pessoas chamaram de mandamento, mas não é mandamento, não é lei, e sim revelação divina, porque a lei, ela cobra, ela impõe limites, mas a revelação, ela te liberta. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a revelação, lhe será revelada a verdade, e você será libertado. Então, Jesus era tido naquele ambiente como um profeta, não com o nome reencarnação, porque esse nome reencarnação é Kardec, o professor Hipólito Rivaio, o Allan Kardec, que adotou o pseudônimo de Kardec, que vai criar o termo reencarnação, mas eles acreditavam nas rodas das vidas. Por isso que quando Jesus pergunta aos discípulos: que dizem que eu sou? Que o povo dizem que eu sou? Os discípulos vão dizer: Elias, Jeremias, Daniel, João Batista, né? Porque eles acreditavam que as pessoas retornavam à vida. Não tinha ideia muito bem como é que isso se dava. Isso é verdade, né? Mas acreditava no que hoje a doutrina espírita chama de transmigração da alma. Bom, então Jesus era tido como um profeta. Primeiro lugar. Então aquela mulher sabia que ele era um homem santo. Ele era considerado um homem santo. E ela, como é que ela ia fazer para ficar curada, já que ela não conseguia chegar perto de Jesus, sem contaminá-lo? Ela não queria contaminá-lo. Ela queria ficar curada, é fato. Ela acreditava que Jesus era capaz de curá-la, fato. E ela sabia que não precisava tocar nele. E ela não tocava nele porque o amor que ela tinha por Jesus era tão grande que não lhe permitia contaminá-lo. Mas ela ia contaminá-lo? Não, lógico que não. Mas é a cultura desse povo, muito respeitável.
que é o pai do cristianismo, é o berço do cristianismo. Então, o que fazer para ser curada por Jesus, já que eu não consigo chegar até ele, sem contaminá-lo? Só alguém que tem muito amor pelo outro é capaz de aceitar a sua dor, resignar-se com sua dor, né, e não prejudicar o outro. É por isso que essa mulher, ela não toca nem no manto, não é no manto, ela toca na franja do manto de Jesus. E por que Jesus para? Porque ali todo mundo estava tocando Jesus. Multidão. Onde Jesus ia, uma multidão enorme. E por que ele para? E pergunta quem me tocou. Porque certamente Jesus já sabia quem tinha lhe tocado. Porque ele sente sair dele o que alguns evangelhos vão chamar de virtude, outros evangelhos outras traduções vão chamar de poder, né? Na realidade, o que Jesus percebeu foi uma saída dele de um grande potencial de energia, um grande potencial energético, de energia curativa. E aí, é lógico que os nossos irmãos, os discípulos que conviviam com Jesus, estavam em processo de aprendizado e não compreendiam a grandeza de Jesus. Por isso que eles ficam... Quem é? Todo mundo aqui, sei lá, 300, 500, 1000 pessoas, se é que tinha isso em Cafarnaum, aqui circulando, o Senhor, todo mundo passando a mão do Senhor, querendo cura. Como é que eu vou saber quem é que lhe tocou? Você não está entendendo, alguém me tocou. E aí vai perguntar quem tocou, né? Então, não basta nós querermos o alívio para o nosso sofrimento, para aquela dor que nos consome. Não basta. Porque a cura física, ela precisa estar atrelada a uma cura muito mais profunda, que é a cura moral. Porque nós somos pessoas que criamos para nós as nossas dores. Eu sou uma pessoa tão boa, faço mal a ninguém. Primeira pergunta, você não faz mal a ninguém? Faço não. Faz o bem a alguém? Porque não basta não fazer o mal. Mas se você também não faz o bem, que mérito você tem? Tudo vai de como a gente enxerga a dor. Tudo vai de como a gente compreende o sofrimento. Você olha para alguém que às vezes está ali numa cama, que não consegue mais levantar, tão jovem, uma vida pela frente. Oh, meu Deus! Tanta gente ruim no mundo, por quê? Primeiro, né, a gente não sabe quem é que está passando pela provação. Porque pode ser aquela alma que habita aquele corpo doente, que é um doente da alma, e num processo de
aprendizado, pediu, solicitou a Jesus a oportunidade de uma nova existência ali. Ou pode ser como essa mulher, uma alma grandiosa que pede para vir naquele estado, não porque precisa estar naquele estado, não porque foi uma alma que se equivocou inúmeras vezes e foi preciso vir preso a um corpo incapaz para poder limitar as suas ações no mal. Mas pode ter sido igual a esta mulher do Evangelho de Jesus, essa mulher que tocou em Jesus, que a grandeza do seu amor era tão grande que ele pediu vir numa situação daquela, limitada, de sofrimento, por amor aos pais, que precisavam ter alguém de quem cuidar, de se compadecer. A maioria de nós sofremos, e é natural, com a perda de um ente querido. Natural. Mas a dor que nos faz chorar, a maioria de nós, é só a dor que visita a nossa casa. Porque a dor do outro não me compadece. Eu estou bem. Foi preciso que a humanidade encontrasse um limite, lhe fosse imposto um limite educativo para que a humanidade passasse a compreender que nós precisamos parar para ver o que nós estamos fazendo. Que rumo estamos tomando? O que precisa ser feito para ser melhor? Então, não basta querer parar de sofrer. É preciso que a gente mude a nossa atitude interna enquanto pessoa e seja capaz de sentir compaixão pelo outro. Que outro? Qualquer outro. Certo dia um amigo falando conosco, dizia assim, falando sobre os nossos irmãos que cometem crimes, né? E aí eu entrei com toda aquela discussão, que disse, não, mas a gente tem que ter compaixão dessas pessoas, por algum motivo, no motivo, alguma coisa da vida, eles cometeram crimes, estão pagando e precisam pagar por isso que fizeram. E aí esse colega falou assim, mas rapaz, como é que a gente pode ter compaixão de uma pessoa como essa, né? E aquilo me ficou martelando, né? E aí, quando a gente tá desse jeito, martelando aquilo, como ter compaixão de uma pessoa que age no mal? E aí, com certeza, a espiritualidade me deu aquele bom puxão de orelha. Como é que eu posso ser contra aquilo que ele faz se eu agir igual? Se eu sentir raiva do outro, do mundo, desejar o mal ao mundo, desejar o mal, se eu desejo igual a ele? Como? Como é que eu posso não querer o mal se o mal ainda habita dentro de mim?
Então, meus irmãos, nós precisamos compreender que as coisas nos acontecem de acordo com o que é necessário para o nosso crescimento. Que as coisas são ditas para as pessoas, como nós hoje estamos dizendo aqui para vocês, na medida que precisa ser dita, no tempo e na forma que precisa ser dita. Porque quem está dizendo aqui não é esse que fala a vocês. É aquele que está aqui sendo utilizado por quem é superior a ele, porque tem moral sobre ele, para dizer o que tem que ser dito. Porque eu, assim como vocês, como todos nós, temos as nossas dificuldades. Eu tenho as minhas dificuldades terríveis como pessoa. E que preciso superar. E que vou superar. E vocês vão superar também. E todos nós iremos superar. Todos nós que hoje sofremos, nós iremos superar ao ponto de que chegará um dia onde nós iremos acolher aqueles que sofrem. Que iremos nos compadecer de uma alma ou de um grupo de almas ao ponto de doar-se totalmente àquelas pessoas simplesmente pelo amor, sem querer nada em troca, sem querer a salvação. Porque a maioria de nós somos bons, procuramos ser bons por medo do inferno, por querer ir para o céu, ou se for espírito para não ir para o umbral, para ir para nosso lar, uma cidade espiritual, para ser recebido por Jesus. Então a gente quer uma troca, quando na realidade nós devemos ser bons porque é o certo fazer. Porque nós fazemos parte de uma mesma engrenagem, de uma mesma família, e que se alguém ou algo dessa engrenagem ou nessa família não está funcionando bem, todo o conjunto perde com isso. Perde com isso. Então precisamos entender essa mulher que o Evangelho nos traz, que ela era uma criatura resignada, que foi preciso primeiro ela se curar intimamente, para que todas as outras curas fossem processadas. Talvez a questão do sangue ali seja também simbólico, porque perda de sangue significa, numa leitura mais aprofundada do Evangelho, impureza. Ela estava impura. Então, como é que a gente se torna impuro? Quando a gente tem ainda guardado dentro de nós aquilo que nos causa dor. Olha como é engraçado. Temos guardado dentro de nós tudo aquilo que nos causa dor. E a gente aciona o tempo todo sair. Mas ai daquele que causa dor no seu semelhante. Porque já tem os seus problemas que criou para si, dentro de si, e ainda causou a dor do outro. Vai precisar reparar. Eu, você, poderemos perdoar e devemos perdoar incondicionalmente. Jesus, nem Deus, não perdoa porque ele não se sente
magoado nem ferido. Só perdoa quem se sente magoado. Deus, nem Jesus, se sente magoado com as besteiras que a gente faz. Nós precisamos perdoar, porque ainda estamos nessa condição limitada, que nos faz ainda nos magoar com o outro. Um dia não precisaremos perdoar ninguém, porque ninguém, faça o que fizer, vai nos magoar. Então nós precisamos ter essa capacidade em nós, de além de não fazer o mal para si, não fazer o mal para o outro. Porque não importa o tempo e o perdão que o outro me dá, eu vou ter que reparar aquele mal que eu fiz. Não é castigo, é aprendizado. Porque se eu não passei pelaquela prova, eu preciso repetir até aprender. Ah, mas eu preciso passar por todas as provas? Não, se você já tem o aprendizado em si de determinadas coisas, você não vai passar nunca pelaquela prova. Você já aprendeu. As provas e as expiações, elas existem porque nós precisamos melhorar naquele ponto, naquela fraqueza, naquela situação em que a gente às vezes se encontra. A morte não é o fim. Os nossos irmãos que estão partindo, eles estão partindo porque antes da sua existência pediram para participar desse momento que nós estamos vivendo. Mas ai daqueles que estão negligenciando as vidas, porque serão cobrados. Serão cobrados. Então é preciso que cada um de nós busquemos a cura dentro de nós. Não espere que Jesus vai fazer o trabalho sozinho, não. Nunca foi um problema de cura, mas de autocura. Jesus direcionava as energias, os fluidos, para onde precisava acontecer a cura física. Mas sem a cura moral, não acontecia a cura física. Porque ela se torna recorrente. Exemplo? Se eu sempre agrido o meu estômago, eu vou falar para um problema próprio. Se eu sempre agrido o meu estômago, toda encarnação que eu tenho, eu sou um guloso, né? Toda a vida eu não aprendi, né? Eu não aprendi a me limitar, a compreender que as coisas que Deus nos dá é para o nosso benefício e não para a nossa usura, para extrapolarmos. É um instrumento de trabalho. Então a gente não pode usar nem de mais nem de menos. A gente tem que usar da forma ideal. Então se eu não sei usar o equipamento da forma correta, então eu vou ter que passar por um processo de aprendizagem para poder usar aquele equipamento da forma correta. E aí por isso que eu posso desenvolver em mim diversas enfermidades que vão me limitar para que eu possa aprender. É assim que as coisas funcionam. E aí se eu não aprendi a respeitar meu corpo, eu posso morrer de pedir a Jesus para ficar curado dessa doença que eu tiver no estômago.
Eu não aprendi. Como é que eu vou ficar curado se eu não aprendi? Eu não posso passar alguém de ano se ele não sabe. Essa é a lógica das coisas. Eu tenho que insistir no aprendizado até que a pessoa consiga caminhar com as próprias pernas. Eu acho que é o princípio básico, elementar, senão da pedagogia. Dar condições de que o aluno desenvolva as suas potencialidades para que ele possa caminhar só. Para que ele possa aprender. Reter o conhecimento e fazer uso. Nenhum mestre quer que o aluno fique preso na barra da sua saia. A alegria de um professor, de um mestre, de um sábio, é ver que o seu aluno, seu discípulo, seu aprendiz, consegue caminhar com suas próprias pernas. Que ele fez bom uso daquilo que ele aprendeu. Então, aquela irmã, ela já estava curada espiritualmente quando tocou Jesus. É por isso que grande virtude saiu dele. É por isso que grande energia saiu dele. E aí, esse momento é o momento da gente fazer a seguinte reflexão. Acabou a correria, não acabou? Pelo menos aí pelos... A gente não sabe quando é que volta a correria do dia a dia. Mas fomos obrigados a parar a correria. Quem está correndo ainda está correndo pela ignorância. Ou porque é um herói ou uma heroína e está se doando em favor do próximo. Certo? Mas aqueles que estão se expondo ao risco é por mera ignorância. E que vão colher aquilo que estiverem semeando, de acordo com a sua necessidade de aprendizado. A morte não é um castigo. A morte não é ruim. A morte é libertação. Estamos presos nesse corpo aqui, perdeu ele, estamos livres. Agora, o que nós vamos encontrar do lado de lá, aí depende de cada um de nós. Depende de qual caminho que nós escolhermos. Ainda há pouco nós estávamos assistindo um programa de humor espírita, que é Amigos da Luz, quem quiser procure, é muito legal, e procure lá Reencarnando na Pandemia, né? E o espírito demonstrando a sua preocupação de reencarnar nessa pandemia. É muito interessante. Então, nós estamos preocupados com as pessoas que estão desencarnando, certo? O que precisa ser feito para evitar que mais e mais pessoas desencarnem, precisa e deve ser feito. Mas aqueles que partiram, que nós oremos por eles, para que eles sejam bem recebidos na espiritualidade. Mas eles estão em condições muito melhores que as nossas. Muito melhores que as nossas. Sabemos que a espiritualidade está, como diz o ditado, comendo um dobrado para receber tanta gente. Né? E acredito que muitos de nós, enquanto no sono, dormindo, estamos sendo levados para formar equipes para ajudar no acolhimento desses irmãos que estão chegando lá do outro lado, né? Acreditem. Mas nós que ficarmos, precisamos de uma reflexão muito grande em nossa vida. O que nós queremos para nós e para o outro. Porque hoje, mais do que nunca, nós estamos tendo, na prática,
o entendimento e a convicção que a minha vida depende da atitude do outro. A nossa vida depende do outro. Ninguém mais pode dizer que eu me viro sozinho. Ninguém mais pode dizer que se vira sozinho. Porque nos foi provado pela espiritualidade que a minha vida, o meu bem-estar, depende de você. O teu bem-estar depende de mim. Então a gente precisa refletir. E precisa mudar. E precisa acreditar que é possível fazer algo melhor. É acreditar que a doutrina de Jesus está sempre presente a nos consolar. E que a gente possa encerrar a nossa conversa de hoje dizendo assim: és luz em tempo de escuridão, és paz quando a revolta bate o coração, porque és o Mestre a nos consolar, porque és o Mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem um vazio que há em mim e me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo ensinou, usando a razão ou doutrina de amor. És a luz de um novo ser. Que Cristo, através da sua doutrina, seja a luz desse novo ser que há de surgir na terra. Que cada um de nós, meus irmãos, que aqui nos encontramos nessa tarefa divina, possamos nos desprender das amarras que ainda nos prendem. Aqueles homens e mulheres inconscientes e inconsequentes da dor do outro. Curemos a dor que habita em nós. Salvemos o outro com nosso amor. Sirvamos a quem precisa. É preciso que cada um de nós compreenda que Jesus sempre esteve conosco, nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Mas que é preciso que cada um de nós possamos dar um passo até Ele. Subir na árvore, no sicômoro, nos elevar, para que possamos promover esse reencontro com Jesus. Somos os filhos pródigos que abandonamos a casa paterna em busca dos prazeres e das supostas alegrias terrenas. Mas nos tornamos impuros, tão mais impuros quanto os porcos, a lhes comer o resto. E voltamos para casa, humilhados, destruídos, destroçados, crendo que seremos castigados pela nossa intolerância, pela nossa invigilância.
Mas ao contrário, o Pai abre os seus braços e nos abraça, nos banha, coloca as vestes nupciais que simbolizam a transformação moral, coloca anéis em nossos dedos e comemora: meu filho estava perdido e se encontrou, estava morto e reviveu. Que nós possamos sentir a presença do Salvador em nossas vidas, recebendo em suas mãos celestes, através da sua espiritualidade maior que trabalha incansavelmente pela humanidade, que possamos receber esta luz que vem do alto, essa luz que transforma os corações endurecidos, doloridos. Abençoa, Senhor. Abençoa a cada um que aqui permanecerá. Abençoa os que voltam para casa. Recebe em teu seio, Senhor. Que os nossos olhos não nos voltem a nos enganar. Que as nossas mãos não sejam usadas para causar a dor. Que a nossa boca não sirva mais para ferir. Que os nossos ouvidos sirvam para ouvir a sua voz a chamar-nos para a tua casa. Que os nossos pés não sirvam mais para pisar, mas que sirvam para que possamos seguir até vós. Ó Senhor, nos recebe humildemente em tua casa, que possamos seguir-te e permitir que a luz reflita e seja o farol a guiar a todos aqueles que ainda não te encontraram. Tende compaixão de nós. Tende compaixão de todos nós. Que aprendamos a amar como tu nos amastes. A dividir como tu dividistes. Que o teu sacrifício de amor seja o estímulo que precisamos para alcançar a tua casa e servir-te como um trabalhador da tua seara. Louvado seja Deus, louvado seja Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, meus irmãos, que Jesus continue nos amparando. Semana que vem estaremos aqui novamente com um outro irmão que estará também fazendo esse trabalho. Agradecemos a Jesus pela oportunidade de servir, aos nossos orientadores espirituais que têm tanta compaixão de cada um de nós. E mesmo nós que ainda temos tanta dificuldade enquanto pessoas, ainda vem nos trazer uma mensagem de esperança e consolação para que a gente possa finalmente encontrar a paz em nós.
que a água fluidificada de sua casa possa não somente lhes trazer a cura física, mas que possa nos trazer principalmente a cura das nossas mentes, para que a gente possa raciocinar melhor e nos conduzir melhor enquanto pessoas. Muito obrigado pela oportunidade de servir e que Jesus continue nos amparando hoje e sempre. Fiquemos todos na paz de Deus e esperamos que assim que isso tudo passar, que a gente possa se reencontrar, se abraçar bem muito e se beijar bem muito, porque faz falta esse contato com o outro, né? Que a gente saia melhor do que nós entramos nessa situação. Muita paz em nome de Jesus. Para os irmãos que perderam essa live, ela vai estar no nosso canal, tá certo? Eu peço a vocês que ainda que não são inscritos no nosso canal, é Maquir Moreira no YouTube, e divulguem as palestras que tem lá, façam perguntas, porque para que a gente possa levar a mais e mais pessoas, né, uma mensagem simples, mas que de repente é simples para mim, para você, para o outro ali, mas para aquele outro ali vai dar uma força maior, enfim. Que a gente possa divulgar mais Jesus, divulgar mais a doutrina espírita, para que mais e mais pessoas possam encontrar paz. E quem sabe a gente consiga levar a doutrina a mais pessoas, seja no interior do estado, seja aqui em nossa capital, seja em outras cidades, que a gente possa levar a paz e o amor de Deus aos nossos semelhantes. Fiquem com Jesus.